o sushi que todo mundo quer comer nesse volume, né, nesse frenesi, não é sustentável. Eu acho que eu tive 2 grandes momentos desafiadores na minha vida. O primeiro foi quando eu cheguei para minha família e falo no meio da faculdade, acho que eu não vou ser uma boa médica, quero fazer outra coisa. Acho que a segunda grande ruptura agora nessa vida profissional, após quase 20 anos sem servir salmão, agora por quê? Eu acho que lá no começo do Aizome, a gente foi muito focado em servir a comunidade japonesa. Os japoneses mesmo, que trabalhavam, moravam aqui em São Paulo. Por isso que o Aizome nasceu aqui, no bairro dos Jardins, perto da Paulista, perto da Paraíso, que é onde a gente tem a maior concentração mesmo de japoneses. Eu comecei tentando servir para eles as preparações que eles tinham saudades do Japão, que não encontravam aqui no Brasil. Então a gente trazia muitos temperos, a gente replicava receitas, preparações que eles tinham saudades. Então para eles o salmão não fazia falta. O que começou a causar estranhamento foi quando o restaurante foi descoberto e aí o público começou a vir aqui, só que não entendia por que eu não estava fazendo o mesmo que os outros restaurantes japoneses que serviam a versão americanizada do sushi, né? E vinha esse questionamento, por que não tem salmão? E principalmente o nosso sushi seguiu o estilo Edomai. Então a gente fazia Edomai Sushi, a composição de pescados e frutos do mar também seguia ali o que era tradicional na Baía de Tóquio. E não tinha salmão. Salmão, na verdade, no Japão, vem ali da Ilha Norte, Hokkaido. E mesmo ali, nunca foi comido salmão cru. Geralmente era grelhado, era cozido. Você tem algumas preparações tradicionais japonesas que usam salmão. Só que no sushi era muito difícil. Em algumas regiões fazia-se um sushi prensado na folha de bambu, de uma outra espécie de salmão. Mas esse sushi, o nigiri sushi, que todo mundo gosta, quer comer, objeto de desejo e conquistou o mundo, tradicionalmente não levava salmão. Então eu comecei a pesquisar mais, a me aprofundar na minha própria história, na verdade, como descendente de imigrantes japoneses. E resgatando a história, para mim também não fazia sentido, porque o que eu via meus avós falando, o que a gente comia em casa, as receitas que a minha família replicava do Japão, não era o que era servido nesses restaurantes, né, de inspiração japonesa. Eu cheguei a ouvir assim, os japoneses não sabem cozinhar. Não cozinham peixe, servem ele cru e ainda adicionam coisas estragadas. Estragadas, quer dizer, são os produtos fermentados, né? Para mudar isso e se popularizar a culinária japonesa, foi necessário um movimento que o Brasil olhou para os Estados Unidos e começou a copiar os modelos de negócios e pegou o gosto do sushi americanizado. Então foi isso que a gente trouxe para o Brasil. Chegavam muitos clientes desavisados aqui e às vezes saíam bravos do restaurante. Mas como assim? Como o restaurante japonês não serve salmão? Eu quero comer o meu sushi de salmão. E a gente tentava explicar. Alguns estavam abertos a entender e a provar pescados diferentes, outras variedades, mas uma grande parte não. Eu acho que muito do meu trabalho ao longo dos anos foi manter essa constância, né? Essa coerência de se a gente segue uma filosofia, a gente tem que ser fiel a ela. Nesse trabalho de tentar mostrar a diversidade dos pescados da nossa costa, valorizar o que é local, o que era sazonal, foi que a gente desenvolveu algumas receitas usando pescados pouco conhecidos, como trilha, né? Mesmo uma sardinha, uma manjuba. Eu adoro manjuba, por exemplo. No Japão eles valorizam muito esses peixes pequenos, porque eles entendem que isso dá diversidade de gosto, de textura, né? Você explora melhor essa riqueza, essa abundância que o mar traz. E aos poucos as pessoas foram entendendo e foram querendo provar mais. Na verdade, a popularização do sushi, mesmo sendo através do salmão com cream cheese, foi positiva, porque quebrou a barreira do preconceito e as pessoas começaram a aceitar, primeiro, comer peixe cru,
né? Começaram a curtir o wasabi, gengibre, as conservas, né? Shoyu hoje você vai, faz parte da dispensa de todo mundo. Bom, como foi que o salmão finalmente, depois de quase 20 anos, entrou no meu cardápio? A gente sofre muito com sobrepesca, a gente sofre porque a gente não tem uma rastreabilidade, sofre porque a logística aqui no Brasil é muito complicada e cada vez mais está difícil conseguir isso sem a gente exaurir os nossos mares. Então a gente tem que olhar também com muito cuidado para isso. O sushi que todo mundo quer comer nesse volume, né, nesse frenesi, não é sustentável, não se a gente não olhar direito para como é feita essa pesca. Esse salmão que a gente inseriu no cardápio, ele passa a integrar as nossas opções, o nosso leque de pescados. Tem pessoas que chegam e só querem comer salmão, principalmente no delivery, né? O delivery do Aizome começou na pandemia e o volume sempre continua, a demanda é alta. Então, assim, tinha muitos pedidos de salmão. E eu falei, tem um público que, apesar de tudo, ainda quer comer salmão. E se hoje eu tenho acesso a um salmão que eu posso oferecer sem peso na consciência, então vamos inserir ele no cardápio. A gente está pondo ele aos poucos, né, como alternativa. E a gente vai sentindo, porque algumas acham um absurdo eu ter colocado salmão. Mas vamos lá. Foi sempre tudo muito fruto de estudo, de um acompanhamento da evolução, né, de como está essa oferta de pescados, entender a cadeia, qual que é o impacto disso, não só no mar, mas também na nossa saúde e na saúde do planeta. Esse salmão, por exemplo, ele me traz certificados que ele é sustentável. Outra, esse em particular que vem da Patagônia, é uma planta específica bem lá no sul do Chile, lá na ponta da América do Sul. Por essas características, ele não precisa de antibiótico na criação dele. Então, outro ponto positivo para mim, você não tem uso de antibióticos ou de outras adicionais, né, para você manter a saúde do peixe ali. E outra, o próprio restaurante teve que passar por uma certificação, por uma auditoria, para a gente comprovar que ele foi criado e abatido segundo as normas do bem-estar animal. Bom, a gente está abrindo a terceira unidade do Aizome, vai ser no bairro da Saúde. A Saúde hoje é um dos bairros que tem maior concentração de descendentes de japoneses. Eu mesma morei lá por 30 anos, as minhas filhas nasceram, cresceram lá. E quando veio o convite para abrir a terceira unidade no bairro, eu falei, tem tudo a ver comigo, com a minha história. O nome também, Bairro da Saúde, Aizome Saúde, tem a ver com esse movimento também. Algumas pessoas não sabem, mas a minha primeira faculdade foi medicina. Eu fiz metade do curso de medicina. Eu acho que tudo que você faz na vida reflete no seu trabalho, né? Com certeza me fizeram pensar muito sobre esse lado também, sobre a questão da saudabilidade e do que você pode fazer para contribuir para a sua saúde e para o seu bem-estar. E a gente está em um movimento muito forte disso, de cuidado e bem-estar. E era isso que eu queria trabalhar mais agora nessa nova casa do Aizome, nessa nova fase nossa. E tá sempre com o olhar bem aberto. Eu acho que eu tive 2 grandes momentos desafiadores na minha vida. O primeiro foi quando eu cheguei para minha família. Vocês imaginam que eu era a mais velha da minha família, a neta mais velha, filha mais velha, aquele sonho dos avós imigrantes e dos pais que a filha fosse médica. De repente eu chego e falo no meio da faculdade, acho que eu não vou ser uma boa médica, quero fazer outra coisa. Esse foi uma primeira grande ruptura na minha vida. Acho que a segunda grande ruptura agora nessa vida profissional é essa, né? Após quase 20 anos sem servir salmão no cardápio, apesar das pessoas não entenderem muito bem porquê, apesar da gente falar, não entender muito bem porque essa resistência ao salmão. Agora, por quê? E teve muito questionamento. Eu tive que ir até a Patagônia, tive que ver ali o que realmente é esse salmão. A pergunta final, esse salmão tá gostoso? Com certeza, assim. Lógico que eu não ia oferecer um produto que não fosse bom, não tivesse a textura, não tivesse o sabor, não tivesse todas as garantias, porque o resultado final é esse. Tem que estar gostoso.